Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 115. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Eu vou começar falando com vocês hoje sobre um evento que aconteceu, na verdade, na semana passada, mas que por falta de tempo e maiores informações eu deixei para falar hoje, que foi um decreto do presidente Maduro da Venezuela, que ele assinou na quinta-feira da semana passada, dia 7, de desenvolvimento da região atlântica da Venezuela, né, das águas jurisdicionais ali mais para leste da Venezuela, e essas águas incluem as águas que fazem parte da Guiana, ou seja, pertencem à Guiana. E a questão aqui é a seguinte: 2/3 da Guiana, que é um país vizinho à Venezuela, como vocês sabem, se chama região de Essequibo, né? E essa região de Essequibo, na Guiana, ela é contestada pela Venezuela, né? Desde o século XIX. A Venezuela perdeu um laudo arbitral internacional, determinou que essa região pertencia à época à Guiana inglesa. A Guiana se tornou independente da Inglaterra em 1966. Teve um acordo de Genebra entre a nova Guiana e a Venezuela, decidindo que esse tema continuaria sendo discutido pelos dois países de maneira pacífica. Todos os mapas venezuelanos consideram essa parte do território da Guiana como parte do território formal da Venezuela, e o Maduro, nessa última quinta-feira, dia 7, deu essa declaração, assinou esse decreto, disse inclusive ia mandar uma carta para o secretário-geral da ONU para que as negociações voltem a ser bilaterais entre Venezuela e Guiana e não na Corte Internacional de Justiça de Haia, que está com essa discussão, né? está decidindo sobre a questão, né? A Corte Internacional de Justiça de Haia, ela recebeu essa questão em 2018 a pedido da Guiana, mas a Venezuela não reconhece, e no meio disso tudo o Maduro ele assinou esse decreto na quinta-feira da semana passada, mas numa forma de, obviamente, distrair a atenção da sua população em relação à grave crise que o país enfrenta, econômica, social, etc., obviamente agravada pela questão do coronavírus. E para complicar um pouquinho mais essa situação, nesse último final de semana, teve início um exercício entre um navio novo da Guarda Costeira dos Estados Unidos com a Guarda Costeira da Guiana. Esse exercício aconteceu durante 3 dias, sábado, domingo, segunda-feira. E na segunda-feira chegou na Guiana o almirante Failor, que é Craig Failor, que é o comandante do Comando Sul, que é um comando militar dos Estados Unidos responsável por toda a área da América do Sul, o Caribe. E eles ficou no país por 3 dias, assinou alguns acordos de cooperação com a Guiana, ou seja, toda essa coincidência, e a Venezuela decidiu movimentar alguns navios para uma base venezuelana que fica bem a leste do país, é a base venezuelana mais próxima da Guiana, ou seja, aumentando a tensão ali na região, mas não acredito que passe disso, apenas uma cortina de fumaça do Maduro para distrair a sua população da grave crise que o país enfrenta. Mas é uma questão que achei importante trazer aqui para vocês tomarem conhecimento, que é essa disputa pela região do Essequibo, que corresponde a 2/3 da Guiana. Lembrando que a Guiana, um dos países mais pobres de todo o continente americano, foi o país que mais cresceu economicamente em 2020 em função do petróleo que existe nas águas da Guiana, né? A Guiana tem explorado petróleo em suas águas jurisdicionais, inclusive nas águas que são correspondentes a essa região do Essequibo. Empresas americanas, especialmente, estão conseguindo extrair petróleo dali. E em função dessa extração de petróleo, a economia da Guiana em 2020, com toda a recessão mundial em função do coronavírus, a Guiana deu um salto aí de 26% de aumento do PIB. É o país que mais cresceu
em 2020 foi a Guiana, e há uma previsão aí até 2030 da Guiana se tornar a maior renda per capita da América do Sul. Então vamos continuar acompanhando, é um tema importante para nós, país vizinho nosso, né? Então é importante que o Brasil acompanhe e se posicione em relação a essa crise entre Guiana e Venezuela. O segundo quadro nosso, disputas hegemônicas, eu não poderia deixar de voltar a falar do ponto mais importante do nosso Conexão Geo da semana passada, que é a tensão que ainda está nos Estados Unidos. Lembrando que no próximo dia 20, na próxima quarta-feira, o presidente eleito Biden tomará posse, mas há uma tensão muito grande depois do que ocorreu da invasão do Congresso americano na semana passada. Há uma previsão aí de um aparato da Guarda Nacional Americana, polícia de Washington, assim, nunca visto para a posse do Biden. Inclusive, alguns especialistas acham que ela deveria ser feita a portas fechadas, num lugar fechado, ou seja, não aberto como normalmente é ali no Congresso americano. E a tensão é muito grande, porque há uma expectativa aí de protestos por parte dos aliados do presidente Trump, inclusive para esse final de semana, dia 17, previstas manifestações em várias cidades americanas, mas eu acho que essa semana, com a carta dos comandantes das Forças Armadas, né, todas as Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea, Força Espacial, Fuzileiros Navais, Guarda Costeira, todos eles assinaram um documento repudiando o que aconteceu no Congresso na semana passada. Esse documento é muito importante, mostrando a união das Forças Armadas americanas pela lei. Como eu disse na semana passada, se o processo eleitoral americano está ruim, que os americanos mudem esse processo de maneira democrática, de maneira ordeira. E também essa semana, para complicar mais um pouco, a Nancy Pelosi, que é a líder dos democratas na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, levou à frente a questão do impeachment do Trump, conseguiu o impeachment do Trump na Câmara, né, mais uma vez, já tinha conseguido em janeiro do ano passado, só que lembrando que no ano passado o Senado rechaçou o impeachment do presidente Trump e agora o Senado já disse que só vai decidir essa questão após a posse do Biden. Caso o Trump venha a ser condenado, ele perde seus direitos políticos e não poderá concorrer às eleições de 2024, por exemplo, caso deseje, né, em novembro de 2024. Então esse é o quadro, um quadro de grande tensão lá nos Estados Unidos. Obviamente que quanto mais tensão nos Estados Unidos, mais os ditadores pelo mundo celebram, né? Várias notícias na China, por exemplo, mostrando entre aspas, degradação da sociedade americana, a confusão na sociedade americana, dando ênfase em toda essa confusão que está ocorrendo nos Estados Unidos, tentando mostrar algo do tipo assim, viu? Olha só como é que eles são, nós somos muito mais organizados, muito melhor. E falando de China, saiu essa semana os números de 2020 em relação à economia chinesa em termos de comércio e um recorde muito grande, né? A China ela conseguiu aí, em termos de exportações mais importações, um crescimento de 3,6%. Né, em relação a 2019, das exportações, as exportações chinesas cresceram em 2020 3,6% em relação a 2019, num ano de pandemia, né, no total, fluxo de comércio, né, de exportações e importações da China, 4,65 trilhões de dólares, né, e um superávit de balança comercial de 535 bilhões de dólares com o mundo, né, 535 bilhões. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da economia chinesa, e mesmo com um ano de pandemia, o resultado muito bom. Os Estados Unidos prevê que devem ter um déficit de balança comercial em 2020 entre 880 e 895 bilhões de dólares. A China teve um superávit de 535 bilhões de dólares. E também dentro desse quadro de disputas hegemônicas, apenas chamar a atenção para vocês do término do Congresso do Partido Comunista lá da Coreia do Norte, essa semana, com uma grande parada militar. Eles sempre gostam de fazer paradas militares em datas especiais, em eventos especiais. Isso ocorreu ontem, quinta-feira, e de novidade, os especialistas observaram
um míssil balístico, ou seja, um míssil lançado de submarino, um míssil balístico lançado de submarino. Lembrando que a Coreia do Norte ainda não tem operacional nenhum submarino com essa capacidade. Mas na parada militar foi visto um míssil que os especialistas indicam ser um míssil a ser lançado de submarino. Em novembro, a inteligência da Coreia do Sul já tinha informado sobre a construção de um novo submarino com a capacidade de lançar mísseis balísticos, né? São mísseis de longo alcance com ogiva nuclear, né? Lembrando aí que a Coreia do Norte é um dos países com armas nucleares do mundo, né? E um detalhe aqui importante é que apenas 6 países do mundo, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e a Índia, têm essa capacidade hoje de lançar mísseis balísticos, ou seja, mísseis de longo alcance com ogiva nuclear a partir de submarino. Se a Coreia do Norte alcançar essa capacidade, o que é algo difícil, mas se ela alcançar essa capacidade, será o 7º país com essa capacidade, que é muito importante em termos militares, porque, obviamente, o submarino pode se esconder bem mais fácil do que um míssil lançado de terra, do que uma bateria de mísseis lançado de terra. E aí complica bastante, digamos assim, o cenário ter um submarino como esse. Vamos acompanhar essa situação na Coreia do Norte. Terceiro quadro aqui, rapidamente, o balanço da pandemia. O que eu destaco essa semana é o avançar na questão da vacinação em vários países. Cerca de 46 países já iniciaram a vacinação. O Brasil com previsão de início na próxima semana, na quarta-feira, dia 20, ou na quinta-feira, 21. O avião está indo buscar vacinas lá na Índia, 2 milhões de doses. E mais a Coronavac, que também o governo federal já adquiriu. A vacinação deve iniciar na quarta ou na quinta-feira. E no mundo como um todo, me chamou muita atenção essa semana o recorde de mortes na Alemanha, um país que tinha conduzido muito bem a crise do coronavírus até o momento, mas o número de mortes subiu muito e, digamos, vários países da Europa, de uma maneira geral, continuam com várias medidas restritivas. A França, por exemplo, ontem já confirmou que vai estender o toque de recolher para as 18 horas em todo o país, não somente em algumas regiões, a partir de amanhã, sábado, né? O Reino Unido já restringiu voos do Brasil direto para lá, vários países da América do Sul para o Reino Unido, por causa da segunda cepa, uma nova cepa do vírus. Ou seja, a Europa ainda muito em alerta com relação, mesmo já tendo iniciado a vacinação, a Europa em alerta com relação ao vírus. E um dado importante, a chegada daquele grupo de cientistas da Organização Mundial de Saúde à China. Lembra que eu já tinha comentado, negociações muito demoradas para a China autorizar a ida desses cientistas de vários países da Organização Mundial de Saúde, chegaram à China essa semana, em Wuhan, e vão iniciar aí vamos ver o que conseguem abrir para esses cientistas, né? O que os chineses vão efetivamente abrir para esses cientistas, para eles tomarem conhecimento de como surgiu essa pandemia. No quarto quadro do nosso Conexão 115, o quadro do Estamos de Olho, apenas dois itens que considero importantes. Dados da Organização Meteorológica Mundial confirmam 2020 como um dos 3 anos mais quentes do planeta, da história do planeta. Mas aqui eu queria ressaltar que o que interessa para a gente em análise geopolítica, cito como exemplo, é a questão do Ártico, né? Ou seja, o Ártico realmente, o aquecimento global tendo efeitos práticos e objetivos na região do Oceano Ártico, abrindo, digamos assim, o oceano mais meses durante o ano para a navegação. Esse é um dado muito importante, ascendendo o Oceano Ártico, uma região geopolítica mais importante, com mais interesses. Então, a questão do aquecimento global, eu sempre olho por essa perspectiva, ou seja, o que afeta essa questão do aquecimento geopoliticamente, e gosto sempre de citar o caso do Ártico, uma região cada vez mais em disputa pelos grandes países, área de grande interesse da Rússia. Mais da metade do Oceano Ártico tem como litoral ali a Rússia, né? Então, para ela, aquela rota norte é muito importante de navegação.
A Rússia pretende ganhar muito dinheiro com aquilo ali, porque os navios que vêm da Ásia para a Europa, indo pelo Oceano Ártico, poupam 10, 12 dias, dependendo do navio, de navegação, o que isso aí é dinheiro. E também, em questão de estamos de olho, a crise na Itália, né? Essa semana, o governo que está no poder na Itália, do primeiro-ministro Conte, sofreu uma baixa importante de um dos partidos que apoiava o governo, e há uma indefinição se serão convocadas novas eleições na Itália ou não no meio dessa pandemia, no meio dessa crise. Então também estamos de olho na situação da Itália. Para fechar, boas notícias, a balança comercial brasileira fechou 2020 um recorde de 50,9 bilhões, é o terceiro maior da história brasileira desde que esses dados são computados, ou seja, é um dado positivo, força do agrobusiness, a logística funcionando, ou seja, sim, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia. E também hoje, nessa sexta-feira, dia 15, encerra a nossa missão no Líbano, da Força Naval no Líbano. Lembrando que eu já comentei da saída da fragata Independência em dezembro, lá da Força Naval, né, da missão de paz da Unifil lá no Líbano, mas hoje o almirante Sérgio Salgueirinho, da Marinha do Brasil, passa o comando da Força Naval para um almirante alemão, e eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a todos os brasileiros que serviram na Unifil, na Força Naval na Unifil, não apenas nos navios, mas também no Estado-Maior, os almirantes que lá serviram. O Brasil desempenhou um papel muito importante, assumiu o comando da Força Naval em fevereiro de 2011 e, desde então, conseguiu aí mostrar como que nós, brasileiros, temos sim competência para termos uma posição de maior protagonismo no cenário internacional. Rendo as minhas homenagens aí hoje, nessa passagem de comando do almirante Salgueirinho para o almirante alemão. O Brasil cumpriu aí com galardia a função aí de proteger as águas ali do Líbano, contribuir para o treinamento da Marinha libanesa. E dessa forma fecho o nosso Conexão GEO número 115, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, de olho na crise americana principalmente, né, com a posse do presidente Biden, é o ponto que mais me deixa preocupado, e voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.